Todas as suas promessas. É o texto que eu trago para a minha vida e trago esses 3 versículos, né? Do outro, Romanos 1,17, a última parte que eu falei para a igreja: o justo viverá por fé. Isso é em Romanos capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso na igreja de Romanos, lá no versículo 16, ele diz assim: que pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Aí ele diz: o justo viverá por fé. É um texto que realmente fala ao meu coração, é um texto que traz um refrigério para a minha vida. E Paulo ele traz esse versículo tomando menção do mesmo texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Ele fala sobre isso. Mas o texto que eu trago assim para a minha vida, e Deus assim me direcionar em tudo que Ele fizer na minha vida, na vida da minha família, é um texto que eu trago por ministério que o Senhor Deus tem para mim. É um texto do evangelista Marcos. Esse texto é um texto para a minha vida, para a minha família, do ministério que Deus tem para mim. Além desses 3 versículos, claro que eu citei para os irmãos, que caminhando em passo de fé, o último texto é 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, quando Deus fala, responde o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo tinha um problema, e a Bíblia diz que é um espinho na carne. Não se sabe qual é o espinho, se é uma doença, se é uma enfermidade, ou alguma coisa que possivelmente atrapalhava, incomodava o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus respondeu a oração dele: minha graça te basta. E muitas vezes nós procuramos do Senhor alguma solução, alguma resposta, uma solução, e o Senhor fala para nós: a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar em você, a minha glória, a minha misericórdia vai se aperfeiçoar em você. Mas aqui um texto que eu trago, o ministério que Deus tem para mim, é um texto textual, um dos textos preferidos que eu tenho, mas para a minha vida, para o ministério, é o versículo 17, 18. Principalmente o versículo 17, capítulo 16 de Marcos, versículo 17, diz que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome
expelirão demônios, falarão novas línguas. É um texto que eu trago para a minha vida, para o meu ministério, porque eu creio nos sinais. E os sinais, eles apontam para o Senhor. Não provém do homem, não provém de grupos religiosos, não provém de uma retórica, não provém de grande sabedoria, mas provém do Senhor. E quando a palavra de Deus diz que sinais vão te acompanhar aqueles que creem, porque eu creio que Deus manifeste o seu poder, a sua glória, a sua misericórdia, se nós crermos. O primeiro passo que nós devemos dar para que a graça, a misericórdia, que o impossível de Deus aconteça na minha vida e na vida de você, meu irmão, é para que você creia, para que o impossível se torne possível para você, e que as misericórdias de Deus se manifestem na tua vida, e que a graça de Deus se basta em você. É preciso que você creia nele, é preciso que você receba ele, é preciso que você medite nele, e que esse texto aqui se faça em você, e que você caminhe naquilo que o Senhor está falando aqui. Às vezes pensam que algumas coisas é para alguns, é para outros, é porque uma igreja exercita aquilo e outra exercita isso, e nós trazemos um jargão do nosso meio, porque não é costume nosso fazer algumas coisas. Mas eu digo para você, creia que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Somente creia, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amém? Amém. Irmãos, eu vou sentar aqui, mas isso não quer dizer que eu só gosto desses textos, como o pastor Marco também pregou. Tudo que tem aqui, se eu tivesse capacidade, se Deus me desse a capacidade de gravar tudo isso, que beleza seria, né? Mas o importante é, porque eu já sei, ela não sabe, tem que praticar o que sabe. Saber, conhecer a Bíblia, eu já conheço isso aí, e várias pessoas conhecem a Bíblia de trás para frente, mas não vivem isso aqui também, quer dizer, não adianta. Seria, eu acho, a mesma coisa que falar línguas estranhas aqui no nosso meio. Se você fala línguas estranhas e ninguém entende, não edificou nada. Então, que você aprende, procura assim, guardar e praticar o que está. Né? Uma das coisas que está fora do nosso texto aqui, mas é o perdão. Tem crente, como eu disse hoje na nossa classe, no DVD, tem crente que conhece a Bíblia e tal, e faz. Mas, quando se trata de perdão, aí o outro diz assim: perdoar eu perdoo, mas esqueceu não esquece. Então, não esqueceu, não perdoou nada. Porque quando o Senhor perdoa o nosso pecado, Ele esquece do nosso pecado. E nós temos que fazer a mesma coisa. Mas eu vou tirar o texto aqui. Um deles, por exemplo, é o Salmo 46, 10. Quando você estiver muito atribulado, preocupado com qualquer coisa, aqui está uma das soluções que a Bíblia apresenta. Estai quietos e conhecei que eu sou Deus. Em algumas Bíblias, eu gosto mais da outra. Quietai de saber que eu sou Deus. Então, isso é um conforto para o nosso coração, que às vezes está angustiado, está. Tem mais, agora deixa eu ver. Salmo 92 também tem uma palavra de conforto para quem está precisando. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então,
Esse texto aqui quer dizer que quando você é crente, você crê em Deus, você acredita no que você aprendeu, que você leu, o justo florescerá como a palmeira. Vocês sabem que a palmeira, ela cria raízes profundas e pode dar a ventania que der, ela se enverga, mas não quebra. Ela dobra com a ventania, mas não quebra. Assim deve ser o cristão, o justo. Então, se você, e outra coisa, nesse mesmo texto aí, diz que o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele dura 5 mil anos, 10 mil anos. São árvores imensas, enormes, que duram muito, muito tempo. Então, assim devemos ser nós, somos crentes. Né? Então, vamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Nós, como eu disse agora há pouco, conhecer a palavra somente não é bastante. Tem que viver essa palavra a todo instante. Você vê pessoas na rua caídas, não sei o que, você passa, como naquela passagem da Bíblia, passa ao lado, passou o sacerdote, quando passou o outro homem lá, foi que socorreu aquela pessoa. E nós frequentemente vemos isso aí. Então, não estamos fazendo o que o Senhor nos disse. Né? Então, irmãos, eu tinha mais tantos textos, mas eu não preparei, não sabia o que ia fazer. Mas eu quero dizer para os irmãos que não basta, vou repetir o que eu já disse também, não basta conhecer a palavra, é preciso viver essa palavra. Senão, pouco adianta. Você vê uma pessoa caindo na rua, você passa longe dela, quando ela, por exemplo, quando é ataque epilético, tem pessoas que têm pavor de pegar aquilo aqui, até o médico pode dizer se eu fizer alguma coisa errada, ele vai me contestar, pode fazer. Ataque epilético, aquela barba não pega nada, aquela ali só você pega, toca na pessoa, depois vai lá, lava as mãos, acabou, não pega, não é contagiosa aquilo é uma doença do cérebro, então não tem nada a ver, aquela barba não. Mas eu sempre ensinei, eu falo isso, porque eu sempre ensinei isso para minhas filhas. Se vocês virem algum doente nessa condição, se não puder ajudar, sai fora. Não para para ver alguém passando mal e volta junto com um monte de pessoas igual. Não adianta, vai lá, puxa a língua daquela pessoa. Eu já tive professor que disse, aquele momento pega com um arame, um alicate, qualquer coisa, porque a língua desce e a pessoa sufoca. Então, se você puder, é crente, se você pode ajudar, por que não fazer? Irmãos, que todos nós possamos cada vez mais ler, conhecer essa palavra e viver essa palavra. Deus abençoe. Dia do pastor. Então, os irmãos, liguei de Tina lá. Gosto muito de eventos. Estão em eventos, que é faz parte de eventos, e era por esse programa homenageando os 3 pastores. Eu quero formar a igreja que o dia do pastor, expliquei de manhã porque nasceu o dia do pastor. O dia do pastor, aqueles pastores do passado, não era que o pastor de hoje que tem regalia. Hoje tem pastor que já prepara sua vida na velhice, já tem os seus recursos para financiar. Naquele tempo não tinha não. Foi criado uma junta de beneficência na época para cuidar daqueles pastores do passado que deram a vida no seu ministério.
não é para mostrar que eu sou eu. Eu trabalhei de graça, não para a igreja, para Jesus. Mais de 15 anos. Quando eu assumi o ministério dessa igreja tinha comprado uma propriedade. E a igreja agora, depois da propriedade sendo adquirida, estava pagando uma nota muito alta na época. E fui ordenado no Ministério da Palavra, não fui dado um salário. E a igreja não pôde cumprir por causa da compra da propriedade e da construção. Então, disse nem Paulo, construir a tenda. Então, sempre tem a tenda para a sobrevivência. E, claro, renúncia. Então, agora essa igreja, ela no início do trabalho, hoje, pela graça de Deus, está aí esse salão de culto, essa bênção. Mas foi mais de 15 anos. Muito mais de 15 anos. E graças a Deus que Deus abençoou essa igreja e tem abençoado até hoje. Mas eu quero dizer para os irmãos, nesta noite, nesse culto, o ponto alto do culto desta noite é a pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas, na vida dos dois pastores desta igreja. Amém, igreja? Amém. Este é o ponto alto do culto desta noite. Não é o pastor que está sendo ganhando ali essas frutas aí, mas é o ponto alto, é a pessoa de Jesus Cristo. Eu não fui informado que iria falar hoje, então estou falando de improviso. Falar de improviso, a gente precisa ter uma tecnologia muito boa, mas como eu estou sempre preparado, o creio deve estar preparado, mas eu não trouxe o texto bíblico, mas eu tenho vários textos na minha Bíblia que tratam na minha vida ministerial. E quando eu assumi esse ministério, depois de muitas dúvidas e muitas dificuldades que tenho passado, eu tenho aquela palavra do apóstolo Paulo, eu aprendi aqui uma proposta indecorosa que me fizeram. Fui na aquisição desta bancada. Gente evangélica, viu, gente? Essa bancada, o preço dela era 45 mil cruzeiros. Naquela época era cruzeiro. Então, à vista. E a pessoa fez uma proposta decorosa. Venderia por 35. Eu venderia para a igreja 35 mil, sendo que esses 10 mil, esses 45 não pagavam imposto. Isso é errado. Eu não sabia. Ele me fez a proposta decorosa. Agora eu pergunto aos irmãos: como é que ficaria a minha situação diante da igreja? Uma bancada de 45 mil, eu daria 35 mil, sendo que o que eu ia dizer à igreja? Esse 10 mil cruzeiros ia ficar com quem? Não são coisas que acontecem no ministério. Então, depois dessa palavra dessa pessoa, ele, mas todo mundo faz isso. Eu disse, mas eu não faço. E outras propostas decorosas. Seu bobo. Mas tem uma palavra que eu li na palavra de Deus, que traga até hoje na vida do ministério, quando eu assumi. Lembra daquela palavra do apóstolo Paulo? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Outra palavra, Paulo diz ao nome do pastor Timóteo: ser o exemplo para os fiéis.
Irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Procura apresentar-te a Deus como ovelha aprovado e não tem que se envergonhar. Nesse tempo, nós estamos vendo esse tempo. Naquele meu tempo já começou a acontecer isso. O pastor ele tem que andar de cabeça erguida. Ele pode sofrer até uma injustiça, mas fidelidade. Fidelidade é uma. E uma das coisas que hoje acontece com a pessoa ser correta. Hoje, a pessoa que é correta, dá admiração para muitos hoje. Mas eu tenho pedido a Deus, eu tenho pedido a Deus para que Ele me ajude, para que eu possa ser exemplo. Pois nesse novo ministério eu posso também, como dizia um colega, todos os outros ministérios caem de ralo abaixo. Se eu praticar algum ato que venha envergonhar o Evangelho. São os anos todos. Certa vez, numa reunião de homens, pastores, todos reunidos, e alguém disse lá, não me lembro o assunto, mas um irmão lá disse: o pastor é anjo. E um colega viu: o pastor é homem. O pastor também é falho. Como diz a palavra de Deus, Elias foi sujeito a mesmas paixões que nós. Então eu estou sujeito a isso. Mas dia do pastor, então, o ministério, meu ministério, Jesus na frente e eu atrás. É preciso você confiar nessa palavra. Eu confio nessa palavra. Eu confio na palavra. Mas a nossa vida, na trajetória da nossa vida ministerial, aquilo que nós enfrentamos no lar, somos homens, somos pais. Eu procuro apresentar a Deus como ovelha aprovado. Tem que ser aprovado por quê? Por promessa. Agora, uma coisa eu coloco na minha vida: Jesus na frente ou atrás. Eu gosto muito daquela palavra. É Jesus, ele é o Senhor da igreja, não é o pastor. Jesus é o pastor por excelência. Eu falei nessa manhã hoje, sobre o pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, diz o salmista. Porque Davi tinha uma experiência do pastorinho de ovelha, cuidar das ovelhas de Jesus. E uma das palavras que eu observo sempre na palavra de Deus, Hebreus, cuidar das ovelhas de Jesus, porque eu vou dar conta delas. Irmãos, o pastor tem que dar conta. Você tem que ver o que é que você é. Pastor não pode dar calote, não. Hoje não pode dar uma mão dar calote hoje. Comprar e não pagar. Ficar devendo, mentir. Por isso que a palavra de Paulo é bem clara. Obreiro aprovado. Não tem que se envergonhar. Você andar de cabeça erguida. Você andar. Se esconder. Então, essa é a minha palavra que eu quero dizer à igreja. Ser exemplo. Domingo passado eu falei aqui na igreja, quando eu falei na ceia, o horário, né? Falei no horário, sobre o horário. A dificuldade. Isso aqui, o boletim, é uma ordem de culto. Eu falei, né? Eles mansos, tem uma palavra. E eu me comuniquei, me apresentei como irmão, e eu cheguei atrasado mais de meia hora. Que exemplo eu vou dar para a igreja? Como é que eu tenho? Eu chegar na igreja e falar aos irmãos para chegar na hora, se eu não sou exemplo. Mas não é só eu não, a liderança tem que ser exemplo para os fiéis. Em tudo. Como diz na história hoje, eu pisei na bola. E eu, para dizer aos irmãos sobre o horário, eu tive que dizer que eu também cheguei atrasado. Eu me identifiquei com os irmãos. Assim eu acordei cedo. Mas um motivo melhor, essas implicações.
As coisas de Deus é coisa séria. Por isso que Paulo dizia a Timóteo, aquele jovem pastor, procura apresentar-te a Deus. Não subir nesse púlpito, falar, você tem uma vida pura, uma vida limpa, uma vida que ninguém possa se envergonhar de você. Quem é? Quem é aí? Falava pastor, hoje eu falava vulgar. Ou falso profeta, um falso pastor. Você não vive aquilo que Jesus já quer. Então, a primeira coisa que eu vejo na palavra de Paulo aqui é renúncia. Você tem que renunciar a muita coisa. Você tem que ser fiel, fidelidade a Jesus. Porque você é um pregador do Evangelho, você é um pastor. Ser fiel até a morte, fidelidade a Jesus. Dar-te-ei a coroa, fiel a Jesus. Então, o pastor é um cara muito sério. Nesses longos anos de ministério aqui nessa igreja, os problemas que eu tenho enfrentado atualmente, eu pensava o seguinte, depois dessa todos os obstáculos que enfrentei aqui, tudo que eu enfrentava, estou enfrentando durante longos anos, levou muitos anos. Levou 49 anos. 49 anos. Hoje a igreja tem a sua documentação toda correta, mas levou 49 anos, mas 49 mil horas de vida. E eu dizia que depois disso vai ser a coisa mais fácil. Eu quero dizer que é pior. Os desafios hoje é permanecer fiel. Custe que custar. Fidelidade. Eu estava conversando com um colega uma certa vez, com conversa pastorais. Eu estava contando com ele a dificuldade do pastor, especialmente para ele, quando ele ora para os membros da igreja com dificuldade. Falha de crente, crente, falha. Crente problemático. E eu estava contando a eles experiências ministeriais. Estava trabalhando numa família, 2 famílias, trabalhando com ele. Foi muito sério. E ele, na sua igreja, tinha um problema com a família, mais ou menos igual o crente que eu estava enfrentando. E aquele membro daquela igreja veio falar comigo. Veio como se queixar do seu pastor. Eu fui falar com ele, com aquele colega, e falar, rapaz, dá uma força aí, dá atenção a essa família. Sabe quem disse? O pastor respondeu comigo, eu não estou aqui para carregar a minha família nas costas. Eu respondi, não, você é responsável, você tem que carregar mesmo, tem que pegar, porque a ovelha, quando está ferida, tem que colocar ela nas costas e curá-la. As enfermidades, Jesus ensinou assim, a ovelha ferida, muita gente pensa que cajado é só ferida, cajado é também para cuidar, para limpar a ovelha que está ferida. Pensa que cajado, mas cajado é para isso, é para cuidar com o cajado e passa remédio na onde a ovelha está ferida, bota nas costas. Eu via isso muito no sertão, a ovelha caía no mato, num buraco cheio de espeto, de ferida, toda ferida, e ele pegava aquela ovelha ferida, colocava nas costas, carregava, chegava no local adequado com o seu cajado, limpando o remédio, colocando a ovelha ferida. Cajado não é para dar cajadada na ovelha, não. Para cuidar, cajado, cuidar das ovelhas, conduzir as ovelhas. Por
isso que Paulo diz: sofre as aflições do evangelista. Sofre. Então não é fácil. O pastor sofre. Jesus sofreu por nós. E ele, como pastor, é exemplo. Jesus é o nosso exemplo de renúncia. Jesus amou. Assim como Jesus amou as suas ovelhas, nós devemos amar a sua igreja. A igreja é de Jesus. Por isso, nesta noite, a nossa reflexão no dia do pastor, Jesus levou o pastor por excelência. Então Paulo disse àquele jovem pastor, Paulo era exemplo, Paulo era um exemplo. Ele disse para aquele jovem, ele poderia dizer aquela palavra com autoridade: agora, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Pastor sujo no SBC, pastor sujo devendo. Você não pode fazer isso. Por isso que Paulo chama de nós isso. Então, mas nesse tempo hoje é comum. Paulo diz aquela palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo passou fome, naufrágio, chicotada. E hoje, na lição que foi lida na escola dominical, aquela palavra de Paulo, aos Filipenses, serpente, alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Em tudo dá graças. Mesmo que a coisa não está boa, mas em tudo dá graça, porque essa palavra é de Deus. Mas em tudo isso, pastor sofre, pastor chora. Há momento que ele chora, diante, momento que ele está sem saída, mas a igreja é de Jesus Cristo, Jesus é o Senhor da igreja. Ele garantiu a sua presença. Jesus está comigo, eu não estou só. Você vai sozinho? Eu não estou só. Eu tenho andado sozinho. Mas eu não estou só. Deus tem me dado experiência, eu vejo a mão dele me conduzindo. Eu confio no meu Senhor. Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem. Eu confio no meu Senhor. Jesus jamais falhará comigo, jamais falhará. Jamais tem falhado até hoje no meu ministério. Então, meus amados irmãos, aos novos colegas do ministério, meu filho biológico, meu filho na fé, pastor Timóteo, ser exemplo para os filhos. Procura apresentar a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar. Maneja bem a palavra da verdade. Então você, quando sobe nesse povo para falar de Jesus, você precisa ter vergonha. Você precisa de ser exemplo. Pastor não pode ter rancor. Pastor não pode odiar o irmão. Pastor tem que amar, seja lá como for. Tem que amar, tem que ter muito cuidado. Cuidadoso para a família de Jesus, para não machucar, para não ferir. Por isso que Paulo disse aquela palavra de morte. Paulo sofreu por muito tempo. Em Corinto, ele teve um problema lá. 3 pastores na igreja de Corinto: Pedro, Apolo e Paulo. A igreja, um grupo dentro da igreja. Pedro chegou a dizer à igreja de Corinto: quem morreu com você? Foi Paulo? Foi eu? Foi Pedro?
Então Jesus é o Senhor da igreja. Como dizia meus professores, quando o candidato ia estudar no seminário, ele perguntava: você foi chamado ou açougueado? Muita pessoa foi açougueada. Parece que as pessoas querem título de pastor. Título. Eu tremi quando eu fui ordenado ao Santo Ministério da Palavra, porque agora é uma coisa muito séria. Portanto, meu amado irmão, você toma muito cuidado com a sua vida ministerial. Se você é pastor, você tem que ser exemplo. Não pode. O Espírito Santo te capacita você sofrer as aflições do ministério. Você não pode nem admitir, não pode nem apenas orar, pedir a Deus. Tenho orado muito pela minha igreja, irmãos, tenho orado muito pela minha igreja. A luta tem sido tão renhida, mas as bênçãos que Ele tem proporcionado a essa igreja é muito além do que as lutas que tem passado. Parece que cada etapa, cada um dos problemas que machuca, a gente sofre. É uma desunião. Quando Jesus nos ensinou o amor, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Suportai uns aos outros com amor. Sabe o que é suportar? O que é suportar, meu irmão, do jeito que ele é? Suportar em amor. Por isso que tem a palavra do apóstolo Paulo, Gálatas 5:22. Fruto do Espírito é o amor, é bondade, é benignidade, é longanimidade. Nesta noite, meus amados irmãos, esse dia do pastor, essa palavra é para mim, essa palavra é para os meus novos colegas. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem que se envergonhar. E maneja bem essa palavra a verdade, mas ser o exemplo para os fiéis. Que Deus abençoe. Amém.